Qué alegría poder reunirnos. Qué alegría. Hoy voy a estar aquí más sentadito porque me gusta moviéndome mucho. Pero qué alegría es poder estar juntos. Os invito a que os pongáis de pie, nos pongamos de pie. Y vamos a alabar a nuestro Señor. Porque allí donde habita el Señor, ¿qué hay? Hay libertad. ¿Qué más? Cuando el pueblo de Dios hay amor. Cuando tú miras a tu alrededor, hoy somos poquitos, estamos con resaca. El concierto parece la guerra. Un día largo, duro, hermoso. Pero ¿qué otra cosa? Liz. Gozo, mucho gozo. Gozo, alegría. Esto es diferente. Por eso el Señor nos manda a congregarnos. En nuestra casa, en mi casa, mi familia, vivo mi vida, alabo al Señor, intento representar a Cristo, adorar en espíritu y en verdad. Pero mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí está el Señor. El Señor quiere habitar en medio nuestro. Y qué bonito es poder venir juntos a celebrar el Dios que nos une, el Dios de la provisión, el Dios de la salvación, el Dios de nuestra vida. Así que vamos a cantar al Señor. Imagina un lugar, imagina una casa, un lugar seguro donde puedes estar con tu tristeza, con tu alegría, con tus luchas y tus victorias. Amén. Amén.
Si queremos levantar oraciones de gratitud a nuestro Señor, podemos hacerlo en este momento. Señor, gracias por la iglesia. Señor, gracias por mis hermanos. Gracias por cada experiencia que nos permites vivir, Señor, en alegría, sirviéndote. Gracias por cada uno de sus vidas, Señor. Te ruego, Padre, que en este momento, Señor, tú puedas deleitarte con nuestra reunión, con nuestros abrazos, nuestras palabras los unos con los otros, Señor. Gracias porque tú eres perfecto, tú trasciendes absolutamente todo, Señor, lo que conocemos. Gracias por este lugar donde podemos estar tranquilos, Señor, y podemos exaltarte, levantar adoración y palabras, Padre. Gracias por todos y cada uno de los que están aquí y los que están, ¿por qué no también descansando en su casa o están viviendo? Gracias por mis hermanos, Señor. En nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, por el espectacular día que tuvimos ayer, Señor, por ese concierto. Gracias por el clima que nos acompañó. Gracias por la gente que vino, Señor. Por la gente que estuvo por primera vez, por los corazones que tocaste, Señor. Gracias por tu iglesia. Padre, nos regocijamos en ti cada mañana porque tu misericordia se renueva para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque en ti encontramos paz, encontramos gozo, encontramos, Señor, una permanencia de estabilidad, Señor. Gracias por tus bondades. Gracias porque tú nos has redimido, Señor. Gracias infinitamente, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor, por la misión que el Señor nos ha entregado, Dios, y que ese cuerpo tuyo, Dios, aquí en Alcobendas Norte, ha entendido, Dios, la misión tan sublime de proclamar el Evangelio, proclamar tu palabra. Y gracias por todo lo que hemos vivido el día de ayer. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque desde el principio, Señor, quieres habitar con nosotros, Señor, y estás aquí. Gracias por tu Hijo, Señor, y por ser tan paciente y tan amoroso y seguirnos enseñando todos los días, Padre. Gracias a Dios. Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. Al caminar por la sombra, no me vuelve. Ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Cuando peleé de rodillas,
también, junto con la alabanza del cuerpo del Señor, con la congregación, también vamos a poder seguir adorando al Señor con aquello que traemos delante de Él, como hemos visto esta mañana, aquello que el Señor nos enseña a través de los diezmos y la ofrenda, a confiar en Él, a recordar constantemente en nuestro corazón que Él es el proveedor de todo. Lo que yo tengo, el Señor me lo ha dado. Y el Señor nos da el privilegio de poder ver el reino de Dios, el reinar de Dios expandiéndose en Alcobendas, la semilla siendo sembrada en tantos lugares y el hermoso nombre del Señor trabajando en mi corazón primero, en nuestra comunidad de fe, en nuestras familias y en todos los lugares donde el Señor quiere llegar a través de su iglesia aquí en Alto Norte. Así que nadie es obligado a dar las ofrendas y el pan. Somos una iglesia que lo hacemos voluntariamente delante del Señor. Nuestro compromiso es con Él, en primer lugar. Y lo damos con alegría, confiando en Él, sabiendo que Él es el Dios que no falla y el Dios que, aún en medio de cualquier dificultad, cualquier situación, nos promete estar, habitar con nosotros en todo momento. Vamos a seguir cantando. El misterio de tu gloria.
Pode tomar assento, irmãos. Bueno. Vou invitar o Carlos. Samuel é de surpresa, vai ter que ser de imediato. Vamos intentar, aunque não hemos ensaiado para nada, pero hacer una... Uma leitura dramatizada. Mas eu creio que vai nos sair bem. A ver. Carlos também. Aqui temos. Vamos falar hoje a respeito dele paralítico que estava em Poço de Betesda, né? Quer dizer, era um paralítico já há 38 anos. E vamos fazer de forma dramatizada a leitura bíblica. Se não nos sair bem, não hemos ensaiado. Pelo isso, primeiro, para que aprendamos, né? Tu eres ele paralítico. E ele é Jesus. Ele também é paralítico. Yo estoy medio paralítico, así que... Pero tú puedes quedar de pie, que no hay problema. Sí, pero como tu brasileiro aí. Paralítico de pie. É o paralítico de pé. Pero pensa que ele está caído, vale? Muito bem. Hay que ler por aqui, vale? Depois, Jesus regressou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, cerca da Puerta de las Ovejas, estava o estanque de Betesda, com 5 pórticos cobertos. Uma multitud de enfermos, cegos, corvos e paralíticos permaneciam ali esperando. Entre eles havia um homem que levava 38 anos enfermo. Quando Jesus o viu acostado e supo que levava já muito tempo assim, lhe perguntou: ¿Quieres ser sano? Yo, pero ¿cómo? ¿Quién me va a coger y me va a llevar a las aguas? Aquele homem levava anos esperando ajuda, anos vivendo passar oportunidades, anos vivendo limitado por seu dolor. Pero aquele dia, Jesus se acercou a ele e disse: Levántate, toma tu camilla y anda. E al instante o homem foi sanado, tomou sua camilla e começou a caminhar. Muito bem. Case-se, Aromeu. Case-se, Aromeu. Para o ensaio saiu super bem. Assim que está bem. Muito bem. Bueno, o texto, se tu lês o texto de João, capítulo 5, de 1 a 15, nós outros vamos a encontrar especialmente no Evangelho de Marcos, vamos a encontrar muitos e muitos episódios, onde nós outros vamos a ver Jesus, de alguma forma, vivenciando como Filho de Deus, ele poder em distintas situações. Há 3 anos atrás, hemos estudado Marcos, o Evangelho, e hemos visto muitos episódios onde Cristo mostrou o poder dele contra os demônios. Não sei quem é de 2023 aqui que recuerda, né? Uma história fantástica. Quando Jesus, né? Eu sempre digo, quando não vai a um cemitério na noite, o que menos quer é encontrar vivos dentro desse cemitério, né? Pero ali havia um homem que também a Bíblia nos conta que ele poderia ser atado da maneira como fuera, que ele poderia desatar todo e não havia nada. E Jesus, em Evangelho de Marcos, um dos episódios mostra o poder absoluto de Deus contra toda força do mal.
contra toda a força de demônios, porque a história que narra deste homem é algo de um domínio de demônios absoluto sobre a vida deste homem. Também vamos encontrar o poder de Deus absoluto em relação à natureza. Não sei se vocês se recordam que os discípulos hasta poderiam haver já visto sinais a respeito de alguém ser sanado de uma enfermidade, pero a natureza foi algo que eles mesmos han dito: quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Então, assim, também aí vemos 2 episódios de Deus mostrando o poder absoluto que ele tem com a natureza. Agora, em um dos momentos aqui da oração, ela mencionou a respeito de Deus nos dar nos concertos um tempo favorável. E se nós outros nos firmamos em, esse foi o 8º, né? O 7º, não sei, concerto. Por incrível que pareça, como estava ele dia sábado? Maravilhoso. Né? Ele sábado, quando eu saí, porque dia viernes, sábado. É o dia que tem que caminhar, e quando eu saí, viernes, quando eu saí, eu vou vir para a casa, porque era um vento. E logo pensou que era chuvido, eu pensei, meu Deus, realmente se ele concerto foi hoje. E assim foi toda a semana e hasta el viernes. Pero ayer, ele dia estava perfeito, perfeito. Hermanos, nos ha passado, eu creio que se tivermos escrito o que ha passado em cada concerto, o jovem, ele dia anterior, ou ao outro dia, jovem a cantar. Pero ele dia de concerto, hasta hoje, Deus ha mostrado a nós outros, que tem escutado. Bom, sempre vai escutar. Se um dia nos permitir, chuva por algo será. Pero incrível. Isso mostra o que o texto diz, que Deus tem poder com a natureza. Ele pode cessar a chuva, os ventos, e ele pode assim. E nisso nós outros não podemos negar o quanto Deus ha mostrado a nós outros a bondade dele. O quanto ele ha mostrado que escuta nosso clamor, entre muitos, pero sempre ele clamor a respeito de como vai estar a temperatura, é um clamor. Hemos posto isso sempre como um dos clamores. E Deus realmente, eu digo, hasta aqui, o Senhor nos ha ajudado. Nos ha dado sempre um tempo favorável. Então, assim, em aquele tempo, isso foi muito trabalhado. Hemos visto o poder de Deus absoluto com a natureza, que ele é o Deus absoluto, que ele rege da maneira como ele quer, não há para ele limites. Pero ele é o Deus também que vemos que é o Deus também que tem poder sobre a morte, porque tanto há episódios de que Jesus ha ressuscitado, como a ilha de Jairo, Lázaro. Então, assim, Jesus ha mostrado o poder dele também de levantar mortos, também de enfermidades, como no próprio texto também, quando Jesus vai para acudir à ilha de Jairo, que era um dos líderes da sinagoga, que o líder vem e pede: minha irmã está lá morta, por favor, vá, porque tu pode saná-la. E Jesus vai tranquilo, né? E aí uma multitud, e eu sempre me pongo no lugar de Jairo, que tu estás com o hijo a la muerte. E tu sabes que há pouquíssimo tempo, talvez não vá lograr. E vem uma mulher correndo, a pobre sofria 12 anos com uma hemorragia, e a Bíblia nos diz que ela já havia gastado todo com os médicos. Assim que significa que essa mulher já havia passado por todos os médicos em aquele tempo que havia gastado todo o seu dinheiro. E a Bíblia nos conta que esta mulher, ela vem no meio da multitud, ela dá uma maneira de se entrar no meio, porque Jesus estava apertado por todos os lados, porque assim a multitud assim. E a Bíblia nos conta que ela vindo e ela pensava: se eu lograr chegar pelo menos na borda da túnica dele e fazer isso,
eu me quedo sana. Mira a fé que a mulher também teria. Lo que escuchava a respeito de Jesus, por visto, por onde ela saía, escuchava falar a respeito de Jesus. E ela vai com muito medo, eu creio que tinham muito medo pelos discípulos de Jesus, porque às vezes eram um pouco pesados também. Então, ela chega e toca. E no momento que toca, Jesus dá a volta e diz aos discípulos, alguém me ha tocado. E o que os discípulos dizem? Hombre, en medio de tanta gente. Meu Jesus, se todos estão te apertando de tudo quanto é lado, como que tu estás dizendo que alguém lhe disse não? Porque de mim saiu poder. E lá, pobre da mulher, claro, ela quedou com medo, porque ela sabia que era ele, porque a Bíblia nos diz que no momento que ela tocou, ela sentiu que a hemorragia se cerrou. E ela quedou com medo, pero ela disse, bueno, não tenho outra, tenho que decidir o que ha passado. E ela chega e diz, Senhor, eu te toquei, pero toquei na borda de tua túnica. E Jesus disse, tu fé te ha salvado, vai em paz. Então, esse é o Deus que nós outros em Cristo encarnado vemos especialmente no Evangelho de Marcos. É um Deus que tem poder absoluto sobre a enfermidade. Bueno, estou contando alguns do caso, há muitos. Ele tem poder absoluto para quando ele quer, ele atuar assim, ó, pum, tá hecho. Vamos lá, mulher, pum, a hemorragia de tantos anos, de 12 anos lutando. Quando ele, por fé, chegou e só tocou a hemorragia, pum, 1 segundo, se foi. Quando o Jairo, aí claro, o Jairo deve ter pensado, ai, como que Jesus para aqui, minha irmã está morrendo, essa mulher está aqui, né, perturbando a Jesus e eu estou com minha irmã morrendo. E aí os mensageiros chegam e dizem assim, já não incomoda ele, maestro, porque a minha já se ha morto. Então, já não hace falta que vá mais, porque a minha já está morta. Pero Jesus diz a Jairo, tem fé. E a Bíblia nos conta que Jesus vai e chega na casa de Jairo, e aí uma multidão chorando, havia um alboroto de pessoas chorando, uma ninha que se havia morto. E aí Jesus corre 3 de los suyos, o padre e a madre, sube, onde está a ninha tendida, e Jesus solamente disse, ninha, levanta-te. E a ninha se levantou, e ele disse, dá de comer. Então, assim, meus irmãos, esse é o Deus que ayer anunciamos aqui. Amém. Esse é o Deus que nós outros trabalhamos de morrer para ser que ele seja conhecido. Porque é verdade que dá trabalho. Um concerto como ele dá trabalho. Realmente, às vezes termina morto. Às vezes um enfermo de tanto trabalhar de verdade. Pero é por querer que as pessoas aceitem a este Deus em suas vidas. Para que possam crer em esse Deus. Para que possam poner suas vidas delante esse Deus. Que é o Deus verdadeiro. Não é qualquer Deus, isso não é. É Deus, Criador dos céus e da terra. É o Deus que barrou de los céus, se encarnou como um de nós outros, se encarnou como um homem, como Gustavo, como um homem, se encarnou, vindo a viver nesse mundo miserável, derrou los céus, a Bíblia diz que ele derrou a glória de los céus, aquele que nós outros anelamos um dia estar, vamos, claro, vamos, espero que todos, porque um dia aguardamos esse novo céu e nova terra. Ayer, quando eu dei meu testemunho, eu dizia que uma das palavras que meu testemunho me impacta quando Deus me ha dicho, é quando ele diz que allí não haverá mais morte. Mira que eu abri aqui.
la hija de Jairo, que havia morto, aunque depois Cristo ressuscitou. Falei na leitura bíblica, hablamos de um homem, outra história. O texto que hemos leído, não vou citar todo, só mencionando esses textos hoje. Este homem, a Bíblia nos habla, que ele, em João capítulo 5, que ele estava há 38 anos paralítico em uma cama prostrado. Há 38 anos. Há coisas que nós outros não entendemos, pero Deus sabe. Pelo que penso, não, eu creio verdadeiramente, que Deus, Jesus, quando ele saiu da festa, e que ele foi a esse tanque de Betesda, que se chama tanque de Betesda. E a Bíblia nos disse, se conseguiram escutar bem o texto, que nesse tanque quedava muitos cegos, coxos e paralíticos, creio, que quedavam ali. Havia supostamente uma superstição de que vez ou outra o anjo ele barrava e movia essa água. E quando essa água era movida, ele primeiro que se tirava dentro, quedava são. Pero era uma estrutura. Primeiro que o texto bíblico não nos habla se isso era verdade. Possivelmente era uma superstição que havia ali. E era uma estrutura, não como a estrutura de Jesus, que era uma estrutura de competitiva. Sempre quedava como, eu imagino, como um tentava saltar por arriba do outro para poder chegar a esse, saltar primeiro em água. Então era uma estrutura discriminatória, inadequada completamente. Agora, por que Jesus sai, vai, e havia tantos ali, pero Jesus vai ao encontro de este homem. Este homem. 38 anos arriba de uma cama. E Jesus chega para ele como uma pergunta um tanto, parece tonta. Que Jesus chega para ele e diz assim: queres ser são? De alguma forma é óbvio, né? Se tu estás 38 anos em cima de uma cama, pode ser realmente óbvio que tu queres ser são. Pero Jesus lhe pergunta: queres ser são? E é incrível que este homem não contesta a pergunta de Jesus. Ele não contesta. Jesus lhe pergunta: queres ser são? E ele diz assim: não há nada que me põe. Sempre salta delante de mim. Eu não tenho a nadie por mim. Eu sou solo. Como assim, já estou abandonado por todos. Então assim, quando é que conseguirei entrar antes de lo que salta delante de mim? Pero Jesus chega e pergunta a ele: queres ser santo? Por ele dá todas as outras informações, menos ele contesta: quero. E Jesus lo mira, sem que ele disse que quer. Jesus lo mira e diz: levanta-te, toma tu camilla e vete. E a Bíblia diz que ele levantou, depois de 38 anos. Por a palavra de Jesus, ele levantou. E a Bíblia conta que na outra semana Jesus falou com ele no templo. Ele já estava lá no templo e Jesus falou. Pode ser que por detrás, Jesus, ele que tenha ido por esse homem, pudera ser um homem que antes hubiera buscado muito a Deus. Pero em sua desesperação estava sendo o que Deus tampouco queria mais para ele. E Jesus vai de encontro a ele, ali em ele tanque de Betesda. Queridos, esse é o Deus a quem nós outros hemos entregado a vida. Esse é o Deus que nós outros hemos aceitado lo que ele ha hecho na cruz del Calvário por nós outros. Não sei quantos verdadeiramente aqui compreendem que Cristo em la cruz ha muerto
por causa de nossos pecados. Ele Deus perfeito, Ele Deus glorioso, todo-poderoso, Ele Deus onde não há pecado. Ele Deus santo, que a Bíblia diz que Ele é santo, santo, santo. Ele Deus onde não há limite para Ele de poder, porque é Deus de poder. Nós podemos ter algum poder, pero Deus é poder. Deus não é como nós outros que somos fiéis em algumas coisas. Ele é fiel. Nós outros podemos ter algo de misericórdia. A Bíblia diz que Deus é misericordioso, que é todo poderoso. E esse Deus tão grande, Ele vindo a este mundo, caminhou, nasceu como um de nós outros, desde o ventre de Maria. Claro, foi generado por Ele, Espírito Santo de Deus. Nasceu, possivelmente tomou ele peito, como todos os ninhos, caminhou, aprendeu a caminhar, aprendeu a falar. Imagine, sendo Deus, vindo se identificar de uma maneira absoluta com nós outros, aprendendo a falar, para que nós outros pudéssemos entender a mensagem dele. Pero cresceu. E Jesus, em João capítulo 17, ele nos habla que ele vindo e ele cumpriu na missão, como homem também, porque Jesus tanto foi Deus quanto homem também, como pessoa humana como nós outros. A Bíblia nos diz que ele foi tentado em todo, como nós outros, pero nunca pecou. E a Bíblia nos disse que esse Jesus que vindo, ele sabia que tinha uma missão, que chegaria ao fim. Houve um momento que quando ele habla da morte, Pedro intenta dizer, não, Senhor, essa questão de cruz não, porque cruz é uma coisa, isso não vai render muito em nosso trabalho, não hable de cruz, de morte. E Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, porque a cruz é mi caminho. Não há outra opção, é a cruz. Eu vou a morir por los pecados de la humanidade. Eu vou levar o pecado de la humanidade. Ayer eu falava de Maria por causa da canção. Claro, falava do aspecto de ela como madre, estando delante de uma cruz e vendo a seu filho, desde quando levava todos os látigos, desde quando era cuspido por as pessoas, esculpido, desde quando carregava aquela cruz, e quando havia aqueles escravos, eu não puedo imaginar, nesse sentido, Maria, como madre, vendo a seu filho ser clavado, os clavos em suas mãos, os pés, colgado em uma cruz, allí, pero Jesus foi hasta el último, e ha muerto por causa de mim e por causa de ti. Aquela cruel morte foi por nós outros, foi para dar a nós outros a possibilidade de vida de novo, foi para dar a nós outros aqui ter a presença dele, pero em la eternidade também. Porque Deus é presente com nós outros aqui. Quando eu falava ali da morte de nossa filha, Deus, em este mundo também me ha dado vida de novo. Porque Deus é um Deus com nós outros aqui também. É um Deus que sana corações aqui também. É um Deus que pode ressuscitar mortos aqui também. É um Deus que sana enfermidades. Quando Deus decide fazê-lo, e também vai ter que juntar com nossa fé, Ele vai nascer. É um Deus absolutamente poderoso para sanar nossos corações. Pero também
És um Deus de uma esperança concreta em los cielos. Se tu sofres aqui, porque eu também sofro aqui, pero se tu não rindes tu coração a Jesus, aceptando o que Ele ha hecho por ti na cruz e humildemente se rendendo a Ele e dizendo: Cristo, te aceito, eu rindo minha vida aqui, tu eres meu Deus, daqui para frente sou tuyo, sou teu. Se tu não rindes tu coração a Ele, tu vas a sofrer aqui, pero não queira pensar lo que é o inferno, que a Bíblia nos diz. Que o inferno é para aqueles que não rendiram o coração a Cristo. Pero a oportunidade está para todos, para rendir o coração a Cristo. Porque Cristo vino a morrer por todos. Então significa que todos podem receber a Ele como único e suficiente Salvador da vida. Pero isso é uma decisão personal. Deus não obriga a nadie. Para Deus não vai cambiar se tu o aceitas ou não. Isso já é um problema teu. Que tu necessitas render o coração a Ele. Para que tenhas essa promessa que Deus falou, quando eu falei ayer, da morte depois de 12 meses, quando Ele diz: secarei de tus ojos toda lágrima. E falando do cielo, em el cielo nunca mais haverá morte. Nunca mais haverá desemprego. Não diz essa palavra, mas diz: não haverá morte. Não haverá luto. Não haverá llanto. Não haverá dolor. Tudo isso a Bíblia diz que vai passar. Por isso que o apóstolo Pedro habla dessa esperança concreta em los cielos. Quando a igreja está sofrendo, o apóstolo Pedro, em meio a todo o dolor que eles estavam vivendo, estavam sofrendo muito. Pedro, como disse assim, as coisas não vão cambiar muito, porque é um tempo de persecução. Então, se vamos ser perseguidos, Pedro está declarando, não nos queda outra, vamos ser perseguidos. Pedro dijo: como aferraos na esperança que ustedes têm, donde nunca mais haverá dolor, nunca mais haverá persecução, porque o dia que cerrarmos os olhos aqui, todos que hemos creído em Jesus, posto nossa vida em Ele, nós outros estaremos em esta novos céus e nova terra, donde será, como a Bíblia, em uma figura muito linda, isso, como rios de água viva, como ruas, como calles de ouro que vamos a caminhar. São as figuras que Deus apresenta sobre a falar do cielo, onde Deus tem para nós outros. Assim que, meus irmãos, nós outros que temos, que já hemos rendido o coração a Jesus, necessitamos ter um fogo que queima aqui dentro, por fazer com que mais conosco a Jesus. Mais, conosco a Jesus. Eu me canso, uma atividade, me canso muito. Foram realmente os últimos 20 dias mortais de trabalho, entre tantas coisas a decidir e a ser. Pero, meus irmãos, para mim, que algumas pessoas puderam escutar canções, falando do poder de Deus, da esperança em Deus, e puderam escutar, quando mesmo falei de Deus, e vendo tantas pessoas colocarem os olhos firmes, escutando falar de uma esperança que há em Deus e vida. Todo ele cansaço, meus irmãos, para mim já se vai. Porque a alegria de poder compartilhar o Evangelho, eu creio que quando um tem a Cristo, a alegria de compartilhar o Evangelho é algo tão grande, pero tão grande. E quando tu tens a alegria de ser usado por Deus para que uma pessoa pueda render o coração a Jesus, meus irmãos, nem que me salisse o prêmio de Navidad de bilhões não me daria mais alegria do que uma pessoa se acercar a Jesus. Porque isso
é um tesouro que eu estou juntando para os cielos. A Bíblia nos disse: mas arruntai para vós outros tesouros em los cielos, donde nadie pode correr. Aqui no mundo, se tu és rico, pode ser que tu permaneça rico toda a vida, pero também pode passar qualquer coisa e perder. Os grandes milionários do mundo perderam todo, praticamente a história de todos, porque esse mundo nada te assegura que vai permanecer rico. Aqui não temos nada rico, pero somos todos lutadores, pero um que pudermos ser. Pero a Bíblia nos diz que aquilo que nós outros hacemos, que é exatamente essas ganas de levar outros a Jesus, de trabalhar para isso. A Bíblia diz que tudo aquilo que tu juntas, daquilo que tu entregas a Deus de coração e de verdade, está guardado allá. Está guardado. Está guardado para sempre. Assim que eu pido a Deus que Ele me ajude a só juntar tesouros em los cielos, porque lá será minha herência para sempre. Juntar delante de Deus. Assim que hagamos de coração. E miércoles trabalhamos mais, pero somos imensamente gratos por cada vida que ha posto tanto para esse trabalho. Pero eu quero te incentivar. Creio que aqui todos conhecemos a Jesus. Pero se há não sei, por casualidade não has entregado tua vida a Jesus, eu te digo, por favor, rinda sua vida a Jesus. Porque não podes viver sem Jesus. Não podes viver sem ser salvado já. Para que tu seja quitado delas tinieblas, que a Bíblia se refere a nossa condição antes de decidir a Jesus, e que tu puedas já estar no reino da luz que é Jesus. E bajo esse poder de Jesus, que nos ajuda a viver a vida, mas ademais de nos ajudar em esse mundo, também temos uma esperança concreta. Irmãos, não vai dizer que quero morrer, pero se Deus me leva, agora já tenho meus filhos criados, eu digo a Deus, Senhor, eu pedi a Deus que pudesse criar, já são criados. Assim que se um dia vocês têm uma notícia, Catarina se ha morto, pode estar tranquilos que eu não tenho problema nenhum para partir com Cristo. Não, de verdade que não. Eu sempre tenho uma oração, Senhor, leva-me em ele tempo tuyo. Daqui ele tempo tuyo, que agora que começa. Ele tempo tuyo. E esteja segura, não fui lá melhor, pero sei que vou estar delante de meu Redentor. Meu Redentor vive e eu estarei com ele para sempre. Para sempre. E eu te invito para que também tu puedas estar com ele para sempre. Tá bem? E que nasca. Vamos nos poner em pé. Eu quisera que tu puderas descer a Deus. Realmente somos poucos hoje. Eu creio que a maioria hoje é vencido por ele cansaço. Pero vamos pedir a Deus que Ele nos dê um coração que pueda ter esse desejo de compartilhar o Evangelho, desde nosso testemunho de vida, como também nossa entrega, tanto nossa entrega de serviço, nossa entrega ao nosso prójimo, à igreja, ao reino do Senhor, que podamos poner nossa vida e entrega. Eu sei que não vou nombrar a nadie, mas eu sei que ayer, ou por mais de uma semana, muitos han trabalhado muito. Eu vou citar uma pessoa solamente. Ayer, a que lavou as cias, Dina ayer lavou as 45 cias e as 5 mesas, sola. Lavou perfeitamente, quedaram brancos como a neve. Lavou todas as cias. Pero assim também há tantos que dedicaram em trabalhos fortes, pesados, outros em trabalho com a mente, mesmo em todo muito. Somos gratos a Deus que nos ajude a construir uma igreja onde podamos servir com alegria a nosso Deus. E gratos porque ayer eu sei quantos escutaram dele, Senhor. Quantos escutaram.
escucharon del Señor. Hasta a Genita, elas mais novinha, também trabalhou bastante, porque quitou, né, ajudou com o Hilado, com o Carlos ali, a sacar depois os cartéis e tudo. Muitas graças, tá bem? E que Deus nos ajude a permanecer fiéis em tudo, tá bem? Vamos cantar, vamos, mientras cantamos, vamos falar com Deus de nossa vida, de lo que nós outros anelamos delante de Deus. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte hay escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar.
Queridos, que alegria poder estar na presença dele, Senhor. Sara e Cláudio, graças por la presença de vosotros. Amigo de vosotros, e hace mucho, por uma alegria. São brasileiros também, ligaram aqui, estão vivendo aqui muito cerca. Disse a eles que já encontraram na igreja, que não tem que buscar outra. Aqui. Bem-vindos, Carlos também está com alguém que eu creio que é a primeira vez, né? Não sei se quer se apresentar, Carlos. Sí, de Honduras. Honduras? Sí. Bem-vinda. Bem-vinda. Ai, Lourinhos por aqui, Ai, bem-vindos. Para que considerem miércoles, todos os miércoles, vivimos aqui cerquita. Teremos reunião de conexão lá e nuestro piso. Todos são invitados, intimados a estarem aí, orando, todos os miércoles. E sempre depois há algo também para cuidar da barriguita. Vale, queridos? E, terminando, o próximo sábado, às 18 horas, é a ordenação desse muchacho ao Ministério Pastoral. Por la Iglesia en Alto Norte, pero por las iglesias de Espanha e do mundo. Tu presença é importantíssima nesse culto. Bom, às 17h45 já deve estar todo Não, mundo. claro, porque às 16 horas vai ser a avaliação, a prova que ele vai passar, pero aí é privado. E aí às 18 vai ser o culto de consagração, de ordenação, que para a igreja será algo novedoso, algo que quizás nunca havéis visto. É algo muito importante na vida de toda a igreja, na vida de Samuel. Última palavra, não te vayas. El domingo também estamos orando também no encontro de los padres de adolescentes verdade. e niños, depois do culto. Depois do culto domingo que vem, todos os padres que têm ninhos adolescentes e niños, vamos ter uma comida aqui com todos eles. Queridos, terminando então, mira que está do seu lado direito, do lado esquerdo, atrás, por lo menos 4 abraços. 4 no me poquito, 6. ¿Ah? Por ahí 6 o 7. Bueno, si quieres más, um abraço em todos, que Deus os bendiga e uma boa semana. Domingo que vem, miércoles que vem, tem compromisso, né?